E é muito importante que você leia, é muito importante que você saiba. É importante que você tenha a sua vida respaldado por aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Amém? Amém, queridos? Estamos prontos para começar? Vocês acreditam verdadeiramente que a Bíblia é a palavra de Deus? Todos vocês que estão aqui pressupõem que vocês são pessoas que pelo menos usam o bom senso. Não tem como eu duvidar da Bíblia e ir a uma igreja para ouvi-la. Isso é incoerente. Então, uma vez que eu estou aqui, pressupõe que eu acredito nisso. Não é verdade, sim ou não? Se eu não acredito nela, não tem nem um pouco de coerência estar na igreja para ouvir ela. Mas se aqui estamos, é porque subentende que eu realmente acredito na palavra de Deus. Amém? E se você acredita na palavra de Deus, ela vai falar com você. E acreditar nela não é saber que ela é a verdade apenas. É além de saber que ela é a verdade, é aplicá-la em sua vida. Porque quando eu acredito que algo é verdadeiro, eu faço uso disso. Não é verdade? Ainda está microfonando aqui, eu não sei para a igreja, mas para mim tá bom? Pegaram a sua Bíblia, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero agora pedir ao Senhor, que o Senhor dê a cada um de nós o espírito de revelação, de entendimento. Traga, Senhor, clareza. Ilumina os nossos olhos espirituais. E neste momento, Senhor, eu proíbo em nome do Senhor Jesus qualquer ação maligna de distorcer a tua palavra, ou de tirar, roubar a atenção do teu povo, para que eles não compreendam a sua palavra. Traga a nós neste momento a revelação da sua palavra. Digam todos graças a Deus. Amém. Abra em 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo é o 20, 2 Crônicas 20, 20. Eu quero aqui hoje, meu irmão, mostrar para você a importância de ter um profeta na sua vida. Muitas pessoas, elas pensam da seguinte forma: eu tenho Deus comigo e basta. É assim, não é verdade? Eu quero perguntar para você, como que Deus fala com você? Como que Deus acessa você? Como que você conhece sobre Deus? É por meio da leitura da Bíblia. Pois é. Quantos de vocês lê a Bíblia sozinho e compreende o que nela está escrito? É preciso que você primeiro tenha um tempo de aprendizado, para depois você conseguir compreender o que nela está escrito. Sabe por que acontece assim? Porque é assim o trabalhar de Deus. Amém, pessoal? É dessa forma que Deus trabalha. Entenda bem o processo de Deus. Quando Jesus veio aqui, Jesus escolheu 12 discípulos. Primeiramente ele escolheu 70, dos 70, 58 foi embora, ficou 12. Desses 12 discípulos, Jesus passou 3 anos com ele, consecutivo, todos os dias, ensinando a eles a respeito do reino de Deus. Eles não somente ouviam o que Jesus tinha para ensiná-los, mas também via na prática aquilo que Jesus falava acontecendo. Depois de três anos, eles aprendendo sobre o reino de Deus, é que Jesus nomeia, entre aspas, estou dizendo no sentido parafraseando para você entender o que eu quero falar aqui, ele nomeia esses discípulos de apóstolos. Qual é a diferença de discípulo e de apóstolo? Discípulo é aqueles que estão aprendendo, são aprendizes, e apóstolo, aquele que tem uma mensagem para enviar. Então, os 12 apóstolos, antes de serem 12 apóstolos, foram 12 discípulos. Eles passaram durante 3 anos como 12 discípulos. E só depois de 3 anos que se tornaram 12 apóstolos. Por que esses 3 anos? Porque esses 3 anos eles eram aprendizes. Eles aprenderam com Jesus diariamente sobre o reino de Deus. Então esse é o método de Deus para que a gente conheça Deus. Não é você simplesmente caminhar sozinho. Tem muita gente que fala assim: eu não preciso estar na igreja para Deus falar comigo. Então seja honesto e eu te faço uma pergunta e responde para você mesmo. Quantas vezes Deus fala com você sem você estar na igreja? Não estou falando para quem já tem vida com Deus. Não estou falando para aquele que já é discípulo e já é até apóstolo. Muitos de vocês já são apóstolos. Ah, mas eu não sou apóstolo, eu não estou no altar. Com toda certeza você tem uma palavra para entregar a alguém. Com toda certeza você abre a boca e você fala de Jesus para alguém. Você já é um enviado, você já está falando. Amém, pessoal?
Você já passou pela fase do aprendiz, você já passou pela fase do discípulo. Hoje você já tem uma mensagem no coração, hoje você já sabe falar do amor de Deus. Então não falo com esse grupo de pessoas, eu falo para aqueles que ainda não passaram por aprendizado, não foram discípulos. Quantos são os momentos da sua vida que Deus fala com você? Eu não estou falando sobre bons pensamentos, eu não estou falando sobre intuição, eu estou falando sobre convicção no Espírito de que Deus está falando com você. Consegue entender? Então existe um período aonde eu preciso aprender a reconhecer a voz de Deus. E depois que eu passo esse período aprendendo a reconhecer a voz de Deus, eu posso ouvir a Deus. Você não identifica a voz de quem você não tem relacionamento. Se o seu pai falar com você, você sabe que é o seu pai. Por quê? Porque você se relaciona com ele. Se o seu filho falar com você, você reconhece a voz do seu filho mesmo não o vendo. Por quê? Porque você se relaciona com o seu filho. Agora, se a pessoa não se relaciona com Deus, ela não tem uma vida de relacionamento com Deus, ela não consegue identificar a voz de Deus. E aí muitos chamam intuição de voz de Deus. Deus falou comigo. Como que você sabe que Deus falou com você? Eu tenho uma intuição. Intuição é você. Intuição é você. Estão me compreendendo, sim ou não? A voz de Deus no teu coração você identifica quando você passa a ter relacionamento com Deus. Então Deus fala com você e você sabe que é Ele falando com você. Amém, pessoal? Então como que eu faço para reconhecer a voz de Deus? Primeiro, eu preciso aprender caminhando com Ele. E como eu caminho com Ele? Deus vai usar alguém que já caminha uma vida com Deus para ensinar você a identificar a voz de Deus. É engraçado que nós vivemos num tempo onde muitas pessoas dizem assim: eu não preciso estar na igreja para ouvir a Deus. Só que essa mesma pessoa que fala isso, um dia esteve na igreja, um dia leu a Bíblia. Você percebe, entender? Você consegue entender, melhor dizendo? Essas mesmas pessoas que dizem eu não preciso, é alguém que vai ler a Bíblia. Ela vai procurar entender, só que ela precisa compreender que Deus não se manifesta assim. Para você entender a voz de Deus, você tem que ser discipulado, você tem que caminhar com alguém que já caminha com Deus. E depois de um processo, aprendendo a ouvir a voz de Deus, você está apto para caminhar sozinho. E caminhar sozinho não é independente. No reino de Deus não existe independência. No reino de Deus, um depende do outro. Deus não criou um reino independente, isso é Lúcifer. Lúcifer tem um espírito independente. Ele quer caminhar sozinho, ele não quis caminhar com Deus, ele não quis estar com Deus, ele não quis continuar ouvindo a Deus, e ele desenvolveu um espírito independente. Está cheio de pessoas hoje com o espírito de Lúcifer, espíritos independentes. Esse não é o jeito de Deus trabalhar. Então a pergunta que eu te faço é: você quer caminhar do jeito de Deus ou do jeito de Lúcifer? Não, eu quero caminhar do jeito de Deus. Então é por meio de estar em comunhão. Jesus caminhou com os discípulos. Depois que Jesus subiu ao céu, deixou os discípulos que se tornaram apóstolos, e eles caminharam com outras pessoas. Eles estavam junto com a igreja, eles estavam junto com outras pessoas. Deus trabalha com o coletivo. A palavra de Deus fala que a igreja de Jesus é o corpo de Cristo. Corpo são vários membros reunidos que formam o corpo. Ou seja, Deus não trabalha com uma pessoa só. Isso não é Deus, isso é espírito independente, isso é demônio, isso é Satanás. Deus, ele trabalha no coletivo. Quando Deus foi criar o mundo, ele diz, foi criar o homem, ele diz, façamos o homem, façamos, plural. Ele não estava sozinho. Deus não é um espírito isolado. O reino de Deus não é pessoas isoladas. Deus nos criou para ter comunhão, para que um aprenda com o outro. Deus, ele trabalha nessa multidão, chamada a multiforme sabedoria de Deus. Consegue compreender sim ou não? Não existe independência. Quando Deus criou o mundo, ele diz, criou o homem, ele diz, façamos o homem. Está no plural, façamos. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se você quer andar com Deus, você precisa entender como Deus trabalha. A pessoa mais poderosa na terra
não é aquela que está na presidência, não é aquela que está no STF, não é aquela que está na Casa Branca, não é aquela pessoa que tem dinheiro. A pessoa mais poderosa é uma pessoa que entende que ele faz parte do corpo de Cristo. Ela entende como ela faz o céu se voltar para ela. Existem métodos na Bíblia Sagrada, não é fruto da nossa imaginação. Não é aquilo que inventamos ou aquilo que acreditamos, é aquilo que a Bíblia Sagrada diz. Existe um método que quando a terra agem de acordo com esse método, o céu se volta para a terra. E qual é o método? De você ver o céu se curvando para você, não se curvando no sentido de humilhação, mas se curvando no sentido de se aproximar para estender a mão. Existe um método. O que dois? Diga comigo, dois. Percebe? O que dois ligar na terra. Quando é que o céu se dobra em meu favor? Quando alguém aqui se une comigo. Quem está se unindo com você? Quem está se unindo com você? Quem se une espiritualmente com você? Consegue compreender, meu irmão? Quem está se unindo espiritualmente para você? Se você é isolado, o céu não se curva para te estender as mãos, porque você não está no método de Deus. O método de Deus é o que dois ligar na terra, primeiro liga na terra. O que dois ligar na terra, será ligado no céu. O céu só se une conosco quando nós estamos unidos espiritualmente com alguém aqui. Isolados, estão sozinhos e sem o céu. E aí, derruba por terra aquele pensamento: tendo Deus comigo, eu não preciso de mais ninguém. Deus não trabalha com os nossos interesses pessoais. Consegue compreender? Mas o mundo pensa assim. E por que eles pensam assim? Porque o egoísmo deles estão governando as suas vidas, as suas existências. A igreja é o milagre de Deus na terra. Você está dentro do milagre de Deus na terra. E aí muita gente, principalmente esses bobinhos, estão dizendo: mas a igreja não é as quatro paredes. Deixa eu te dizer uma coisa. Existe a igreja física e existe a igreja espiritual. Os idiotas funcionais, eles só pensam na igreja espiritual. Só que existe a igreja física, e eu te mostro dentro da palavra de Deus. Tiago diz: está alguém entre vós doente? Alguém conhece o versículo? Completa o versículo então. Chama os presbíteros da... Então existe uma igreja física. Consegue compreender, meu irmão? Então existem muitas pessoas que estão lá buscando, fazendo pesquisa. Eu conheço, eu tenho, os crentinhos de YouTube. Meu irmão, não existe isso. Não existe igreja online, não existe crente de YouTube, não existe pastor virtual. Deus não criou isso. Amém? Posso ter algum trabalho lá? Posso, mas como método, como se fosse um pronto-socorro, para atender e curar as feridas emergenciais, mas tem que trazer para o hospital. A igreja é o hospital, é o lugar de entrar para que você seja curado. É o lugar de entrar que aqui você vai ter pessoas que estão doentes como você, mas vai ter aqueles que já estão ajudando você a se curar da doença. Consegue entender a analogia que estou dizendo, sim ou não? Esse é o método de trabalhar de Deus. Agora eu pergunto para você, você que é autônomo espiritualmente falando, quem está com você? Você precisa de alguém. Eu preciso de alguém. E é sobre isso que nós vamos falar, aliás, é sobre isso que nós estamos falando. Amém? 2 Crônicas 20:20. E pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, digam comigo: credes no Senhor, vosso Deus,
Vamos lá, toda a igreja com autoridade, diga comigo bem forte: crede no Senhor, vosso Deus. O que acontece quando você crê em Deus? O que acontece? Continue lendo o versículo: crede. Vocês acreditam que isso é a palavra de Deus? Foi eu que escrevi isso? Foi Vivendo em Graça que colocou isso aqui? Isso é Bíblia, não é? Leiam de novo a parte B do versículo: crede no Senhor. Quando eu creio em Deus, o que eu tenho? Quando eu creio em Deus, o que eu tenho? Continua agora. Agora pensa agora, se alguém aqui está com aquele pensamento: eu não preciso de pastor, eu não preciso de ninguém. É por isso que a sua vida não prospera. É por isso que você não prospera. E prosperidade não tem a ver com dinheiro. Amém, pessoal? Prosperidade não tem a ver com dinheiro. Entenda uma coisa: todo próspero tem dinheiro, mas nem todos que têm dinheiro são prósperos. Consegue entender? Vou repetir: toda pessoa próspera tem riqueza, mas nem todo rico é próspero. Entenda isso. Prosperidade, a palavra prosperidade, ela quer dizer felicidade completa. Tem gente que até tem dinheiro, mas ela não é feliz. Vocês já ouviram eu dizer isso, e eu provo para você, e você vai saber que eu estou te falando. Eu conheço muitos ricos que não têm dinheiro. O dinheiro o tem, porque ele não tem uma família. Ele tem pessoas que moram com ele. Ter pessoas que moram comigo é diferente de dizer eu tenho uma família. A palavra de Deus fala que família, todos caminham para o mesmo alvo, para o mesmo objetivo. E tem pessoas que estão lá junto de pessoas que ele chama de marido, de esposa, de filho, mas cada um está indo para um lado. Ele não tem uma família. E sabe o que acontece? Casa dividida não permanece em pé. Não é meu ensino isso, é Jesus falando. Essa pessoa tem dinheiro, mas não é próspera. Amém, pessoal? Então a palavra de Deus está dizendo que quando você crê em Deus, você está seguro. Você tem segurança. Mas quem é o teu profeta? Meu irmão, feliz é a pessoa que tem um profeta. Essa é a verdade. E eu vou dizer mais. Eu vou te dizer mais. Feliz é uma pessoa que tem um profeta que é feliz com ela. Porque se a tua prosperidade, ela está relacionada ao seu profeta, um profeta feliz abençoa todos os dias aquelas pessoas. Eu já fui um profeta triste com a igreja. Você não abençoa. Por mais que você diz, estão abençoado, lá dentro você está. Esse povo, meu Deus, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Consegue compreender? É a pior coisa que pode acontecer. Hoje, meu irmão, eu amo a minha igreja. E não é porque eu sou fundador dessa igreja, porque eu já fiquei muito triste com essa igreja, não com todos os membros da igreja, estou dizendo igreja. Consegue compreender a diferença? Hoje eu sou feliz com essa igreja, e eu sei a diferença que é quando um profeta está feliz com o seu povo. Ele abençoa, como diz minha mãe, a torto e direito. Conhece essa expressão? Conhece essa expressão? Toda hora. Deus abençoa meu povo. Abençoa. Meu não no sentido de propriedade, meu no sentido de estarmos juntos. Eu tenho uma equipe aqui que almoça todo dia comigo. Se você quiser um dia vir, pode vir. Onde come 2, come 10. Amém, pessoal? Você pode vir aqui. E eles podem te dizer qual é a minha oração. Todos os dias que eu sento naquela mesa para almoçar, eu oro por cada um de vocês. Meu Deus, eu não sei se tem algum membro dessa igreja passando por dificuldade,
mas eu me recuso a ter o que comer e o meu povo não ter. Essa é a minha oração todo dia. E você não precisa confiar em mim, está aqui meus obreiros que almoçam comigo aqui todos os dias, ou pelo menos quase todos os dias. A minha oração todos os dias, antes de me alimentar, é: Pai, obrigado pela oportunidade de poder estar sentado nessa mesa e ter o que comer. Eu não sei se tem algum membro dessa igreja, algum filho meu passando por alguma dificuldade. Se não chegou até mim, meu Deus, faça chegar até mim, porque eu vou interferir nisso, mas não permita que eles não tenham o que comer. Eu me recuso. Então, quando um profeta está feliz, ele não aceita ter e o seu povo não ter. Amém, pessoal? Crê nos seus profetas e prosperareis. Quando um profeta está feliz, ele não aceita fazer um passeio e o seu povo não ter recurso de fazer. Eu não sei se alguém aqui já teve mais experiência desse jeito, mas eu vou te dizer uma coisa: vença esses traumas. Se você já teve mais experiência, você não está mais lá, você está aqui agora. E agora você tem que conhecer. Amém, queridos? A palavra de Deus está falando: crê no Senhor teu Deus e estarás seguro. Deus te dá segurança, mas a tua prosperidade está na vida do seu profeta. Crê no seu profeta. E sabe o que é crer? Deus me usa para falar com vocês. Eu posso não falar pessoalmente com você, eu posso talvez não falar com o André: André, faça isso, faça aquilo. Mas, meu irmão, eu subo aqui no altar e Deus está me usando para te dar direções. Deus está me usando para falar com você. Aqui, nesse culto aqui, tem vários irmãos que mandam mensagem para mim, que já mandaram. Nesses últimos dias mesmo, tem uma irmã aqui, não vou falar porque eu nem pedi permissão para ela, e nem sei se ela quer que toque no assunto, mas ela me mandou uma mensagem, falou: apóstolo, quero te agradecer, porque Deus falou comigo hoje. Tudo que o Senhor falou aí, todos os exemplos que o Senhor deu, era o que eu estava vivendo. Eu não sei. Eu não sei. Ela não sentou para falar comigo, mas o Espírito que está em mim estava lá. E o Espírito que me usou aqui, usou para falar com ela lá. Ouça, meu irmão, aqui eu não falo da minha vontade. Eu não estou falando isso para que você me idolatre. Se você é membro dessa igreja, você já sabe disso. E você que está chegando agora, você vai conhecer. Não existe abuso de poder aqui. Eu sei que eu não sou o dono disso aqui. Eu sou apenas o servo de Deus. Não existe. Eu nunca centralizo a sua vida na minha vida, eu não controlo a sua vida, eu só te oriento. Eu só digo: faça assim, faça desse jeito. E se der errado, nós vamos dobrar o joelho e vamos pedir para Deus: Deus, dá uma saída, dá uma solução. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Meu irmão, não aceite um espírito independente. Ah, eu não preciso de homem nenhum. Pois é, por causa dessa arrogância a sua vida está travada. Você precisa ser humilde e entender que o jeito de Deus trabalhar é assim. Não existe independência. Nós precisamos entender, meu irmão, que eu preciso de você, você precisa de mim. Amém, gente? Feliz é a pessoa que tem um profeta, meu irmão, porque um profeta vai te dar uma instrução. O profeta vai ser usado para te dar uma instrução. Ouça o profeta. Seja eu, seja qual for. Se for o Maico aqui em cima, Deus está usando ele como profeta. Ouça, porque Deus vai usar ele. Se subir um jovem aqui, Deus for usar ele, ouça, porque é Deus que está falando com você. A pior coisa que tem para uma pessoa que está na igreja é sempre julgar as intenções de um pregador. Quando você julga a intenção do porquê a mensagem está vindo, você não recebe aquela palavra, você não recebe aquela bênção. Sabe por quê? Acredite nisso. Você não recebe na sua vida o que você não honra e não respeita. Consegue entender? Aquilo que você não honra não chega até você. Aquilo que você não respeita, você não toma posse.
A unção que você desonra, ela não alcança a sua vida. Entenda assim. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Uma instrução é de grande poder sobre a sua vida. Uma instrução pode te desviar da destruição. Nós não estamos aqui para brincar de igreja. Vocês vieram aqui para ouvir Deus, então ouça a instrução de Deus. Amém, queridos? João capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 1. Olha como é importante você ter uma instrução vinda de Deus. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e os outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou à praia, mas os discípulos não conheceram o que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Continua. Ele lhes disse: lançai a rede, diga comigo, à direita do barco, e a achareis. Agora presta atenção, lançaram-na, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Presta atenção nos detalhes. Você precisa entender que uma instrução na sua vida vai trazer grandes bênçãos para você. Mas a instrução precisa ser observada nos detalhes. Muitas pessoas que vão às igrejas hoje, ou que vêm à igreja hoje, são pessoas acostumadas a questionar tudo. Sabe por que questionam tudo? Porque não andam por fé, andam por lógica, por óbvio. E o mundo espiritual não opera por lógica. Às vezes o mundo espiritual vai quebrar toda a lógica. Amém? Amém. Preste atenção no detalhe. Qual foi a orientação? Olha, preste atenção. Lançai a rede. Continue. À direita. Lançai a rede à direita. Pensa você num barco agora. Qual é a direita do barco? Você está em alto mar. Qual é a direita do barco? Você está no meio do mar. Qual é a direita do barco? Alô? Qual é a direita do barco? Eu estou ao contrário de vocês, tá bom? A direita do barco, eu vou falar como vocês. A direita do barco é essa? Ou essa? Qual é a direita do barco? Essa é a nossa mão direita? Não, faz de conta que eu estou aí do lado de vocês, amém? Não olha para mim, eu vou fazer igual a vocês, senão eu vou virar então. Essa é a direita? Sim. Do barco? Sim. Não, a minha direita. Ah, mas a direita do barco é a minha direita. Pois é, meu irmão. O que eu estou dizendo é que não tem lógica, aparentemente, essa instrução. E muitos, ao receber essa instrução, vão falar: ué, qual a direita do barco? A direita do barco é essa. Depende, se eu estiver desse lado do barco, a direita é essa.
Então a direita do barco é muito relativo. Qual é a direita do barco? Depende do que lado que eu estou do barco. Estão conseguindo compreender? Que lado que eu estou do barco? A direita é relativa. Agora, o que eu estou querendo te mostrar, meu irmão, é que não precisa ter lógica, precisa ter obediência. Precisa ter obediência. Sabe por que muitas pessoas não vencem? Porque Deus usa o profeta para falar alguma coisa com eles. Não faz nem um pouco de sentido isso. Não precisa fazer sentido. Você precisa entender que as coisas espirituais nem sempre vai operar por sentido. E aí, só tem um jeito de se saber que eu estou te dizendo a verdade. Sabe qual é o jeito? Quem quer saber o jeito? Quem quer saber o jeito? Arrisca e faz. Só tem um jeito. O que você tem a perder de confiar? Tem gente, meu irmão, que é tão esquisito, que ele fala, não vai me enganar. O que você tem a perder? Enganar por quê? O que você está me dando de lucro? Te dar um ensinamento? Qual é o lucro que você está me dando de falar coisa para te abençoar? Não tem lucro nenhum. Mas o grau de desconfiança dela, ela desconfia do mundo inteiro, que faz com que ela desconfie até de Deus. E eu sei que a maioria de nós chegamos aqui cheio de traumas. O mundo me engana, ninguém mais vai me enganar, ninguém mais vai fazer isso comigo, ninguém mais vai fazer aquilo comigo. E a gente fica tão, agora eu me protejo. Mas seja bem racional, se você quer ser racional. Quando vem uma palavra profética de Deus para a sua vida, faça assim. Por que alguém ia te instruir para te abençoar? Qual é o lucro que essa pessoa tem com isso? Se envolvesse dinheiro, até poderia você ficar desconfiado. O pastor está falando isso porque ele quer aquilo, outro. E é natural, porque a gente se espelha. A gente sempre acha que as pessoas é igual a gente. Se eu sou uma pessoa honesta, eu não fico olhando que todo mundo é desonesto, porque eu não conheço a desonestidade. Por isso, todo mundo é honesto para mim. Por que lobo destrói ovelha? Porque ovelha não tem malícia de lobo. Consegue compreender? Pegou a visão ou preciso explicar? Se eu estou tão desconfiado, sinal que eu sou assim. Então você tem um termômetro. Você precisa se melhorar. Posso pregar mesmo? Sim. Uma vez tinha um rapaz aqui na igreja que ele chegou assim para mim. Posso falar mesmo, meu irmão? Tem firmeza para ouvir o que eu tenho que falar? Vamos ficar escandalizados, não? Um rapaz chegou assim para mim, tem muitos anos isso, e falou assim para mim, apóstolo, o senhor é um rapaz bonito. Eu falei, obrigado pelo bonito, mas fica longe. O senhor é um rapaz bonito, o senhor tem dinheiro. Eu falei, obrigado pelo dinheiro. O senhor vive uma vida de privação, o senhor não precisa viver isso. O senhor pode ter a mulher que o senhor quiser, o senhor é bonito, tem dinheiro, tem carro, o senhor pode... Eu falei para ele, se eu fosse assim, eu não era nem bonito, nem tinha dinheiro. E na posição que o senhor tem também, eu falei, por isso, eu tenho a posição que eu tenho, porque eu não sou assim. Consegue entender? Agora, o que ele fala? O que ele estava querendo dizer? Eu, nessa posição, faria isso. Consegue compreender? E aí eu disse para ele, se você estivesse na minha posição fazendo isso, você não ficaria 30 anos na posição. Consegue compreender? Então nós precisamos compreender algumas coisas, meu irmão, que às vezes a minha desconfiança mostra quem sou eu. Eu sou uma pessoa que talvez, sabe, sou malicioso, eu faria o que eu estou achando que o outro faz. Osborne sempre dizia, o pecador sempre acha que o outro está pecando, porque ele tem olhos de pecador. No lugar dele eu faria isso, ele deve estar fazendo. Pegou a visão? Sim. Se você é assim, meu irmão, se liberte hoje. Deus está confrontando você. Deus está confrontando você. Então, voltando para a palavra, Deus vai te dar direções que parecem, aliás, que não tem nenhuma lógica, que vai parecer que não faz nem um pouco de sentido. Mas a questão aqui não é fazer sentido ou não, a questão aqui é obedecer o que Deus está falando. Amém, pessoal?
Então eu fico imaginando o Pedro olhando para tudo aquilo, lança a rede do lado direito, Senhor, não sei qual que é o lado direito, mas eu vou no meu lado direito. E aí precisava de fé na palavra, porque como eu sempre digo, imagina eu em cima do barco, tem peixe aqui, tem ou não tem? Não falou que era do lado direito? O peixe fica ali só trancadinho, é um aquário do lado direito, não passa por baixo do barco o peixe? Por que eu não podia lançar do lado esquerdo? O que eu estou ensinando você, meu irmão, é que quando Deus te dá uma instrução, você tem que entender a instrução de Deus e crer na instrução. Não é questionar a instrução. Mas, Senhor, é um aquário do lado direito, por que só do lado direito? Por que eu não posso lançar na frente? Porque se está cheio de peixe aqui, tem peixe ali também. Porque é só um barco que está dividindo. Está pegando a visão que eu estou querendo explicar? Está claro para vocês? Então nós precisamos entender o reino de Deus, meu irmão. O reino de Deus está na obediência da instrução. É por isso que você precisa compreender as coisas de Deus. Tem gente que vem à igreja e ela fala assim, não, eu vou pedir uma instrução para o pastor, porque o pastor tem experiência. Presta atenção, a minha experiência não te abençoa. Não é a minha experiência que muda a tua vida. A minha experiência não serve para você. Você não tem que me ouvir porque eu tenho experiência. Você tem que me ouvir porque Deus fala comigo e te dá a direção do que Ele quer para você. Sabe por quê? Se fosse pela experiência, eu te pergunto, por que a gente ouve o apóstolo Paulo? Quem ama os ensinos do apóstolo Paulo? Os ensinos dele é para a igreja da Nova Aliança. Amém? Quem ensinou dos apóstolos, quem mais ensinou sobre casamento? Qual a experiência que ele tem para ensinar sobre casamento? Então nós precisamos entender, meu irmão, que aqui não é palestra, não é autoajuda, não é cursinho, não é coach, até porque os coaches, aí piorou também, né? Nem vou falar nisso aí, deixa para lá. Amém, pessoal? Isso aqui não é, meu irmão, isso aqui é reino de Deus. Que experiência Paulo tinha para ensinar sobre casamento? E sabe o que eu fico mais encafifado? É os crentes, meu irmão. É os crentes. Eu preciso ouvir o pastor, porque esse pastor tem experiência nisso, esse pastor tem experiência naquilo. Você está confundindo. Isso não é mundo espiritual. Algumas pessoas já tratei um pouco mais grave, irmão, porque essas coisas, às vezes, eu sou meio snob, sem parecer. Uma vez, a irmã chegou para mim e falou assim, não, pastor, apóstolo, eu preciso de alguém que tem experiência no assunto. Eu falei, você vai no ginecologista? Vou. Já foi em ginecologista homem? Fui. Para que você vai, minha irmã? Ele não tem o que ele trata em você, procura uma mulher. Entendeu? Amém. Você está procurando alguém que tem experiência no assunto? Faz sentido, meu irmão? Eu preciso ter coerência nos meus pensamentos. Não é se ele tem ou não tem o que ele trata em mim. É o como ele sabe lidar com aquilo. É o que ele sabe sobre aquele assunto. Ele aprendeu sobre aquilo. Amém, gente? Vocês me amam ainda? Sim. E para outra irmã eu já disse, minha irmã, o médico precisa ter câncer para saber tratar o câncer? Não. Então por que o fulano precisa ter isso para tratar isso? A gente não pode ter esses pensamentos tão rasos, meu querido. Então Deus vai te dar instrução, não é por causa da minha experiência. Não é por causa da minha experiência. Os discípulos, e eu acredito nisso verdadeiramente, os discípulos dizem que eles foram chamados para enriquecer a muitos. Mas não serem enriquecidos. Então sabe o que os discípulos faziam? Eles prosperavam muitas pessoas, mas eles não estavam se beneficiando desse poder para a vida deles. Quantos empresários aqui são bem-sucedidos? E eu não usufruo do conhecimento que eu tenho para eu ser bem-sucedido. Porque eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para pregar. Consegue compreender?
Estão conseguindo compreender, pessoal? Sim ou não? Então nós precisamos saber nos relacionar com o profeta, meu irmão. E aqui está uma instrução. Jesus falou: lança a rede do lado direito. E eles observaram. Deus vai te dar instrução que às vezes não vai fazer lógica. Deus vai te dar orientação que às vezes não vai fazer nenhum sentido. Estão comigo? Está conseguindo compreender a palavra? Sim. E aí você precisa entender que essa instrução é poderosa. Quem ouve um profeta se livra do que está por vir. Repita comigo: quem ouve um profeta se livra do que está por vir. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Sabe? Mas Deus fala conosco. Deus fala conosco. Atos capítulo 11, versículo 27 ao 30. Olha o que diz. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E, levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Presta atenção. Vamos ler de novo isso aí. E levantou-se um deles, no meio de vários profetas, levantou um deles, por nome Ágabo, dava a entender, presta atenção, profeta não é adivinho. Para eu ser profeta, eu não preciso falar o nome do seu CPF, o número do seu CPF, o seu nome. Que interesse eu tenho de revelar o seu nome? O que Deus quer com isso? Estão me compreendendo? E nem pecado. Já vi alguns lugares que as pessoas falam: meu Deus vai revelar meu pecado. Meu Jesus vai revelar o que eu fiz. Deus não faz nada para humilhar ninguém. Deus não expõe ninguém. Porque se fosse assim, ele tinha que humilhar o mundo inteiro. Não é verdade? Ué, que doideira. Por que é só alguns que é revelado? Eu dou graças a Deus por eu ter passado por isso já e ter me livrado disso. Eu, quando eu era criança, frequentei igrejas que era dessa forma. E eu sempre fui alguém assim, um pouco meio fora do normal para a época. E na época, eu era magro que dava dó, irmão. Meu paletó listrado era de uma listra só. Não cabia 2 listras de tão magro que eu era. Às vezes eu tenho saudade daquele tempo. Que não volta mais, e é difícil. Mas brincadeira à parte. Aí o que eu pensava? Por exemplo, eu preciso fazer alguma coisa, preciso me exercitar. Mas a igreja que eu frequentava era pecado você fazer uma academia. Era pecado, meu irmão, isso é vaidade. Você está cuidando do corpo. O corpo, o verme vai comer. E isso, e por aí vai afora. E aí, meu irmão, eu ficava sempre com aquele medo. E vai que é pecado mesmo. E vai que Deus não quer mesmo. Então, entre pagar para ver, o mais seguro é eu não fazer. Porque se Deus não quiser, eu não fiz nada de errado. E aí, meu irmão, eu era fã de Bruce Lee. Vocês conhecem Bruce Lee? Quem tem mais de 30 aqui, eu acho que sabe o que eu estou falando. Quem tem menos, não sabe. E aí, meu irmão, abri uma academia de Kung Fu perto de onde eu trabalhava. Eu falei: meu Deus do céu, eu vou lá. Ia lá, ficava assistindo. Um dia eu fiz a matrícula. Aí fui para a igreja com medo, meu irmão. Falei: meu Deus do céu, agora Deus vai revelar que eu estou no Kung Fu. E eu fiquei no culto tremendo, meu irmão. Aquele peso. Quando acabou o culto, eu fui embora para casa. Fiz 1 dia, 2, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Falei: graças a Deus, Jesus liberou o negócio, cara. 3 meses fazendo Kung Fu. E eu animado. Aí o que eu pego? Me abri com um jovem da igreja.
Falei, irmão, preciso falar algo para você. Estou fazendo um Kung Fu, rapaz. Irmão. Irmão. Olha, eu sou teu amigo. Eu não quero o teu mal. Meu irmão do céu. Chega à noite na igreja. Quando eu pisei na porta da igreja, irmão, preciso falar algo de Deus para você. Falei, ai, meu Deus do céu. O que vai falar? Meu irmão, você está pisando aonde você nunca deveria pisar. Eu vejo que você está usando as roupas pretas. Mexendo com algumas armas. Kung Fu. Kung Fu. Aí eu pensei, foi ele que contou. E se foi Deus? Na dúvida, me perdoe, Jesus. Porque se foi ele que contou, ele é um sem vergonha. Mas não foi ele que contou. Eu estou pecando. Pedi perdão e nunca mais fiz, irmão. Não fiz o Kung Fu. Sou um homem de 50 anos frustrado, porque tiraram o meu sonho. Roubaram o meu sonho. Maldita religião. O que eu estou falando para vocês, meu irmão, é que Deus não está preocupado com essas coisas. O que Deus quer é falar, te dar direção para que você tenha uma vida abençoada. O que Deus quer é te dar uma direção para que você se livre de coisas que podem vir. O que Deus quer, meu irmão, é tratar você como ovelha. E ovelha precisa de pastor, sabe por quê? Porque ovelha é míope. Ela não enxerga. Que eu estou vendo lá na frente. Amém? E como... Então, repito, aqui o profeta dava a entender, ou seja, ele estava falando coisas muito claras. Muitos de vocês vão lembrar aqui, em 2010, eu sempre esqueço, eu vou gravar um dia, a Leila que está por aí me lembra depois. Deus me deu uma direção para informatizar toda a igreja, colocar maquininha de cartão, colocar aplicativo, colocar tudo por meio virtual. Na época nós investimos uns 12, 13 mil, não lembro mais, por aí. Era muito dinheiro lá atrás. Vocês lembram quando foi? 2010, aplicativo, 2000, enfim, não me lembro, 2017, né? 2023, 2014, sei lá, 2019. Não, 2019 já tinha pandemia, né? Antes da pandemia. Bom, resumindo, um ano antes, Deus falou comigo, informatiza a igreja, você tem que fazer um meio para que todo mundo se comunique sem estar presente. Eu não sabia de pandemia, eu não tinha ideia de pandemia. Eu me lembro que na época, quando eu falei, irmão, Deus falou isso comigo, eu vou fazer isso. Tinha pessoas aqui na nossa igreja que falaram, nossa, para que investir tanto dinheiro nisso? Para quê? Bobagem, vaidade, tanta coisa melhor para fazer. É muito dinheiro para pouca coisa. Fizemos tudo funcionando, passou um tempo, veio a pandemia, toda a igreja fechada. Vocês não ficaram um dia sem culto. Não ficaram. Vocês não ficaram um dia sem meio de ofertar e dizimar. Vocês puderam cumprir o isolamento sem ser descuidados espiritualmente. Eu não sabia. Mas o Espírito estava dando a entender que ia precisar dessas coisas. Amém? E pessoas, para que gastar tanto dinheiro nisso? Eu não sabia que estava por vir. Mas o nosso pastor estava lá no futuro. E sabia o que estava por vir. Estão conseguindo compreender, pessoal? Esse é o Deus que você serve. Moral da história, a pandemia chegou, muitas igrejas despreparadas. Quando estava todo mundo despreparado, nós já estávamos preparados. Lá no passado colocamos maquininha de cartão, muitas igrejas, pastores falavam mal de nós. A igreja da maquininha amarela, a igreja lá é comércio. O que aconteceu quando veio a pandemia? Eles tiveram que fazer o mesmo. Vieram aqui pedir desculpa? Não. Mas eu fico imaginando, na época eu imaginava, agora eles vão ter que olhar para a maquininha e falar, meu Deus, falei, e agora eu estou tendo que submeter a isso.
Dávamos ceia pela internet. Quanta gente falava, que absurdo. Ceia pela internet. Aonde já se viu? Eu estou falando de pastor, meu irmão. Ceia pela internet, isso é uma coisa de louco. Onde já se viu? A ceia tem que ser presencial. O que eles fizeram na pandemia? Por isso nós precisamos entender que Deus, Ele conhece o futuro e nós temos que estar sensíveis a isso. Ágabo, pelo Espírito, dava a entender que havia uma grande fome em todo o mundo. Amém? E isso aconteceu no tempo de Cláudio César, versículo 29. E os discípulos, quando ouviram o profeta, determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que estavam na Judéia. Quando o profeta deu a entender que haveria fome, o que os discípulos fizeram? Reuniu todos os irmãos, falou assim, pessoal, cada um segundo as suas condições. Nós vamos nos preparar financeiramente, cada um dá uma oferta de socorro. E nós vamos enviar para manter os nossos irmãos lá em Judéia. Conseguiram compreender? Quando a fome chegou, a igreja não passou pela fome. Por que não passou pela fome? Por causa que o profeta falou antes. Consegue entender? É isso que nós precisamos entender, meu irmão. Você tem um Deus que conhece o futuro, Ele é onisciente, onipresente, Ele está no seu futuro. Diga assim, o meu Deus está no meu futuro. Agora, como que é que Deus fala com você aqui? Por meio do profeta. Crê nos seus profetas. Ele não está dizendo, crê em mim. Ele está dizendo, ele fala, crê em mim, você vai estar seguro. Então, tenha segurança. Crê no meu profeta. Por que você não é seguro para crer no seu profeta? Porque você não crê nele. Você não tem segurança de crer no seu profeta, porque primeiro você não crê no Deus que levantou o seu profeta. Porque se você cresce que foi Deus que levantou o seu profeta, você estaria seguro e estava crendo no que ele fala. Consegue compreender? E aí Deus está dizendo aqui, os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que estavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando os anciãos por mão de Barnabé e de Saulo, que foi Paulo. Amém, pessoal? Olha o que diz em Eclesiastes capítulo 3, por favor. Eclesiastes 3, versículo 1. No 3, posso contar com você? Sim. 1, 2, 3. Continua, querida. Versículo 2. Continua, igreja. Amém? Quando eu leio isso aqui, eu entendo que há tempo para todas as coisas. O versículo 1 diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Se há tempo determinado para todas as coisas, como eu saberei o tempo das coisas? Há tempo para tudo. Como saber o tempo das coisas? Diga comigo, há tempo para todas as coisas. Como saber o tempo delas? Crê nos seus profetas e prosperareis. Há tempo de fome. Há tempo de crise. E Deus sabe quando o tempo de crise virá.
Então não venha no culto achando que você está no lugar religioso, que a mensagem é para ocupar o espaço. Vem aqui entendendo que Deus está me usando para falar com você. Vem aqui entendendo que Deus está te dando direções. Vem aqui receber a direção que Deus dá para você. Entenda isso. Porque você não sabe o tempo das coisas, mas Deus sabe. E Deus vai me usar para falar o tempo para você. Deus vai me usar para falar para você coisas que você tem que parar de fazer. E isso não está relacionado a pecado, porque pecado você sabe muito bem na hora de parar. Você sabe o que é. Tem coisa que não é pecado, que nós temos que parar de fazer. Porque atrapalha a nossa vida. Eu já falei aqui para vocês. Existe uma dupla. Que eu gosto demais dessa dupla. Por causa da afinação deles, a capacidade vocal deles. E eu nem presto atenção na letra. O que me importa é como eles pronunciam, como eles cantam, como eles atingem. Eu sempre fico pensando, quando eu assistia, como que ele atingiu isso, como que ele fez isso. Eu ficava ali estudando a pessoa. E um dia Deus falou comigo, para com isso. Acabou. Qual era o problema? Nenhum. Mas às vezes Deus, para nos levar para outro nível, nós temos que parar com algumas coisas na nossa vida. E nem sempre aquilo que temos que parar é pecado. Às vezes temos que parar com coisas que não são pecado, mas que nos embaraçam, que nos mantém presos ao nível que estamos, e Deus tem algo maior para nós. E você tem que estar pronto para ouvir Deus. Você tem que vir à igreja para ouvir a direção de Deus para a sua vida. Eu perguntei para você, quando você entrou aqui, você crê na Bíblia? Porque não faz sentido você sair da sua casa e vir aqui se você não crê na Bíblia. A não ser que você é uma pessoa que gosta de se torturar. Amém, gente? E a Bíblia fala sobre isso. Há tempo para todas as coisas. E como saber o tempo das coisas? Há tempo até para virar homem. Repita comigo, há tempo para virar homem. O apóstolo Paulo diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas chegou o tempo de ser homem. Para ser homem eu preciso deixar as coisas de menino. Amém, pessoal? Há tempo para todas as coisas. Quem me ama ainda, diga amém. Então, como saber o tempo das coisas? Olha lá, em Amós capítulo 3, versículo 7. Amós 3, versículo 7. A gente encerra aqui e nós vamos orar. Amós 3, 7. Vamos lá, no 3 de novo, você me ajuda? Sim. 1, 2, 3. Qual servos? O que é um profeta? É aquele que Deus fala com ele e ele fala com o povo. Pegou a visão? Deus falou comigo e eu estou falando com vocês o que Deus falou comigo. Então, como eu vou saber o tempo das coisas? Está ali a resposta. Leiam de novo, vamos lá. 1, 2, 3. Amém? Amém? Como saber o tempo das coisas? Deus vai falar por meio do seu servo, os profetas. O Senhor Jesus, uma certa vez, disse para os discípulos, presta atenção nisso, disse assim para os discípulos, entra no barco. Preste atenção. Jesus disse aos discípulos, entra no barco e passa para outra margem. No meio do caminho, o que aconteceu? Levantou uma grande tempestade. Sabe de uma coisa? Quando você tem uma direção, você não tem medo do barco afundar. E se afundar, o barco vira submarino e vai sair do outro lado. Você precisa entender. Quando você acredita na palavra, nada vai acontecer contrário do que Deus disse. Amém, pessoal? Crê nos seus profetas e prosperareis. Agora preste atenção na sua vida. Como que você está?
Como você está? Muitos, queridos, estão na igreja e quando Deus me usa para falar, oferte, Ele fala, para que eu vou fazer isso? Quando você acha que você está protegendo as suas finanças, você está protegendo ela de ser abençoada e multiplicada. Uma das coisas de pessoas que acreditam nos seus profetas fazem, é entender que a sua vida é canal de bênção para a vida de outras pessoas. E quando você dizima e você oferta, você está entendendo sobre isso. Mas quantas pessoas estão achando que são espertalhonas demais? Ela não caia nesse conto. Só que essa pessoa não sabe que ela está se achando uma espertalhona. Mas na verdade, ela está usurpando de bênçãos que outras pessoas ajudaram a produzir. Isso é roubo. Posso falar mesmo, né? Sim. Amém, pessoal? Amém. Isso é roubo. Malaquias 3:10. Vamos ler a partir do 8, por favor. Vamos lá, no 3 de novo? 1, 2, 3. Vamos parar por aqui. Aí sabe o que acontece? O espertalhão vai dizer o seguinte, mas isso aqui está na velha aliança. Isso aqui está na velha aliança. Meu irmão, a pior coisa é roubar e não poder carregar. Já viram esse ditado? Quem dá essa desculpa está roubando, não está conseguindo carregar. E fica dando desculpa. Porque eu vou te mostrar a nova aliança. Hebreus capítulo 7, versículo 7. Eu acho que tem que ser um pouquinho antes. É que eu não abri a minha Bíblia aqui. Deixa eu só abrir aqui para pegar o versículo. Diga assim, o versículo matador. Diga, o versículo matador. Amém? Eu gosto de matar a cobra e mostrar a cobra morta. Amém? Vamos lá. 7. Não, era aqui mesmo, eu estava certo. 7 e continua. Amém? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Matei a cobra e mostrei. A pior coisa é roubar e não poder carregar, meu irmão. Sua mãe já falou isso para você? Já ou não? Se não falou, Deus está me usando para falar. O camarada lê a velha aliança e fala assim, mas isso aí está lá no Velho Testamento. E sabe o que é o pior? Fica ouvindo pastorzinho de internet. Sabe por que a gente faz isso? Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente quer se salvar. Mas a gente quer se salvar no nosso controle. Olha como que a gente é inseguro. Presta atenção. Presta atenção. Tem pessoa que tem medo de avião, não tem? Alguém aqui tem medo de avião? Quem tem medo de avião? Se for para você ir daqui para o Nordeste, de avião, você se sente mais seguro indo de avião ou indo de ônibus? De carro? Geralmente quem tem medo de avião fala assim, eu prefiro ir de carro. Sabe por que isso? Porque a gente tem a tendência de achar que nós conseguimos ser mais seguro do que o seguro. Eu vou de carro porque eu governo, eu vou de carro porque eu estou no comando. Só que é provado que se morre mais gente com acidente de carro
do que com a queda de um avião. Agora, por que a gente tem medo de avião? Porque a gente não está no comando. Tem alguém pilotando que a gente não sabe nem quem é. Não é verdade? Um dia eu fui para a Bahia, daqui a pouco desce, eu não sei como que fala, mas desceu lá o comandante, era a comandante. Eu olhei uma mocinha novinha, falei, rapaz do céu, mulher macho mesmo, pilotou um negócio desse tamanho aqui. Amém, pessoal? Mas o camarada que é meio, assim, se eu tivesse visto que era uma menina nova, não tinha andar, não. É assim ou não é? Então, às vezes a gente quer se salvar, meu irmão, mas quando a gente está no comando, a gente tem mais probabilidade de se perder. É melhor você confiar em Deus. É melhor você confiar em Deus. Amém, pessoal? Então a gente tem a tendência de estar desconfiado do mundo, quando na verdade a gente tem um problema. Essa desconfiança já mostra que somos pessoas problemáticas. Amém, pessoal? Se liberte, Deus está me usando para falar com você, crê nos seus profetas. Seja uma pessoa que confia. Ah, mas alguém vai me passar o rodo. Sabe por que você é desconfiado assim? Porque você não tem um Deus que te protege. Porque se você tiver um Deus que te protege, você sabe que aquele que te guarda não dorme. Eu vou repetir, aquele que te guarda não dorme. Eu vou dizer esse versículo como que ele é. A palavra de Deus nem diz assim. Eu cortei um pedaço. Aquele que te guarda não cochila e não dorme. Você tem um Deus que te guarda. Você está entendendo? É melhor você confiar nesse Deus. Todo mundo já viu falar aqui no rei Davi? Você tem noção de quanto esse homem era odiado? Tem noção? Davi era odiado, meu irmão. Ele tinha um exército de Israel. Um exército poderoso. Mas ele dizia o seguinte: o meu Deus é o que me guarda. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. E por isso eu descanso à sombra do Onipotente. Consegue entender, sim ou não? Ele tinha um Deus que guardava ele. Deus está falando conosco. Pare de tentar se guardar e confie no seu Deus. Seja uma pessoa livre, se liberte desses traumas, se liberte dessas inseguranças. Pare de querer se salvar. A palavra de Deus diz que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor ao reino de Deus, ganhá-la-á. Quando você abre mão e confia no Senhor, aparentemente você perdeu, mas você colocou a sua vida na mão de Deus. E Deus não vai te maltratar. Amém? Você está na mão de alguém que não vai te prejudicar. Você está na mão de alguém que não vai te fazer sofrer. Deus não tem nenhum momento no relato de abuso de poder. Ele não teve nenhum momento isso, e não tem. Jesus, ele nos comprou. Nós éramos escravos do diabo. Escravo, meu irmão, é comprado por um preço. E Jesus foi e nos comprou. Deixamos de ser escravos do diabo para ser escravos de Jesus. Agora sabe o que é bonito? Diga comigo, deixamos de ser escravos do diabo para ser escravos de Jesus. Depois que Jesus tornou o nosso dono, ele diz assim: sejam livres. Nós somos escravos livres. Amém? Eu então agora tenho que decidir, voltar para ele e dizer assim: o Senhor me libertou, mas eu quero que o Senhor governe a minha vida.